E aí, pessoal, eu sou a Twist e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o canal, sobre mim, mas também, pra você que não conhece, eu vou estar explicando tudo sobre o Life After. Bom, primeiramente vamos falar dos meus inscritos aqui no canal, né? Foi algo que me deixou, assim, muito feliz. Eu fiquei muito animada e eu queria principalmente agradecer vocês que me acompanham, sempre estão apoiando, mandando mensagem, eu sou muito grata por vocês, tá? Vocês também que fazem parte do Discord lá, sempre estão conversando comigo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, vocês vão estar eternamente no meu coração. E é isso, gente. Finalmente chegamos na meta, primeira meta do canal, né? Agora vamos tentar conseguir 2.000, né? Então, muito obrigada pra vocês. Essa daqui é a Twist, eu sou a Twist. E eu espero que vocês gostem do meu rosto. Não sei. Vocês já gostam da minha voz, né? Que eu sei bem que vocês ficam comentando aí. Eu sou assim, gente. Não sei se vocês vão gostar de mim. Eu não tenho um pouco de medo disso. Mas essa sou eu. Essa é a Twist. E é lógico que o meu nome verdadeiro não é Twist, tá? Mas eu prefiro que vocês me chamem de Twist. Pra quem quer saber, meu nome real é Alana. Twist é o nome de um personagem que eu gosto e eu sempre utilizei esse nick dentro dos jogos, né? Então, acabou que... Twist. Eu sou Twist... Me chamem por Twist, tá? Não me chame pelo meu outro nome. Porque senão não faz muito sentido, né? Eu acho o nome do canal ser Twist e vocês me chamarem de outro nome. Faz sentido? Não sei, gente, se faz sentido isso que eu falei, mas ok, né? Eu estou um pouquinho nervosa, um pouquinho com vergonha, então ignore. Pra você que chegou agora no canal, você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver o seu rosto? Eu faço vídeos de Life After, que é um jogo de sobrevivência dentro de um apocalipse zumbi. Então, tá todo mundo lá tentando sobreviver e que tipo The Walking Dead, sabe? Você vai sentir uma experiência bem próxima no jogo, tá? É bem parecido, na verdade. E o que tem a ver o rosto? Eu sempre fiz os vídeos apenas com a personagem, né? Só mostrando ela e nunca tinha mostrado meu rosto. Mas é isso, aí eu coloquei uma meta aqui no canal que se a gente atingisse 1.000 inscritos, eu ia trazer, criei coragem e estou aqui com o meu rosto pra vocês, tá? Então, resumindo, é só isso, era só a meta e agora o vídeo está aqui e espero que vocês gostem. Então vamos ao que interessa realmente, que é o que é o Life After, e esse vídeo provavelmente vai ficar bem legal. E mesmo que você já conheça o Life After, não pense que esse vídeo não é pra você também, tá? Eu fiz meio que uma produção empolgada aí, tá? Eu reuni uns amigos e a gente gravou junto pra deixar esse vídeo legal, como se fosse... Meu propósito era meio que transformar como se eu pudesse trazer um mini filme do Life After que eu mesma produzi pra vocês, né? Tanto pra quem não conhece o jogo e pra vocês que conhecem, pra vocês se divertirem aí vendo as imagens do jogo. Então vamos lá. O que é o Life After? Ele é um jogo criado pela empresa NetEase Games e, infelizmente, ele é todo em inglês. E um dos objetivos do canal é exatamente isso, pra ajudar vocês, porque além de ser um jogo muito complicado, assim, às vezes nem gringo entende. É um jogo difícil de entender porque ele tem muitos atributos. E com todos esses atributos, você consegue deixar a sua jogabilidade muito melhor. Por exemplo, se você tem lá uma certa porcentagem de dano e você usa um atributo, logicamente, o seu dano, por exemplo, contra zumbis vai aumentar. Então, dá pra utilizar de tudo, tem muita coisa. De primeira, já falo pra vocês que o gráfico do jogo, ele é, assim, maravilhoso. Mesmo que você jogue no gráfico baixo, que eu geralmente jogo, né, porque meu celular não aguenta tanto assim, o jogo é lindo, perfeito, tá? Tem vários detalhes. E com a nova atualização, que foi bem grande, o jogo ficou, assim, muito mais realista. O jogo, ele é em mundo aberto, então você pode se locomover de um mapa pra outro, assim, andando, ou indo de carro, de moto. E você não vai precisar ficar usando teletransportes, né, como helicópteros, e isso é bem legal às vezes. Então às vezes você tá em determinado mapa e você quer ir num mapa vizinho, que é exatamente do lado, você consegue ir rapidamente pra esse outro local sem precisar ficar se teletransportando, o que às vezes toma um pouco de tempo, né, então esse mundo aberto aí é basicamente pra isso. E pra deixar o jogo muito mais realista também, né. Bom, agora eu vou explicar pra vocês como funciona a dinâmica do Life After. O jogo acontece através de níveis, então... Comparando a mim, que já estou em um nível avançado, para alguém que vai começar agora, vai ser diferente, né? E as coisas que eu tenho acesso, essa pessoa que é iniciante não vai ter, né? Porque para você ir liberando as coisas, ficando mais forte, etc., você precisa subir o nível que a gente chama de Manor, né? Então lá tem Manor 1, Manor 2, Manor 10 e por aí vai. E aí a gente tem 3 habilidades que seria de Gather, Craft e Combate. E aí cada uma delas tem skills que vão te dar
outras habilidades, né? Aqui no canal tem vídeos explicando tudo sobre essas coisas. Não é difícil de entender. Na verdade, é só basicamente você saber o que tá escrito ali, né? No caso vai estar em inglês, mas no vídeo eu traduzo isso pra vocês. E aí, sabendo do que se trata, você já sabe o que você vai ganhar com isso, se você vai melhorar aquela habilidade ou não. E aí é assim que funciona. Não é tão difícil assim de entender, tá? E também uma coisa importante a se saber é que os mapas funcionam da mesma forma. Para você ter acesso a um mapa, como é mundo aberto, você pode se locomover a qualquer um deles, né? Mas assim, se você for no mapa de level 90, por exemplo, que é o mais alto, e você for iniciante, se você chegar um zumbi lá e te dar uma porradinha lá, pronto, você acabou, morreu. E não tem chance alguma, tá? Então acaba que se torna um pouco perigoso e eu não recomendo muito. Só que se você for tentar pegar recursos nesse mapa que é superior ao seu nível, que no caso você não tem acesso a ele, você não vai conseguir pegar esses recursos. Por exemplo, você vai lá querer pegar uma árvore. Se você tentar cortar ela, não vai vir nada pra você. Você vai ficar lá impossibilitado de pegar aquilo. Porque justamente a dinâmica do jogo funciona. Tais níveis tem tais coisas liberadas. E conforme você vai subindo, mais coisas você tem. E assim, você deve estar se perguntando, tem como subir de nível rápido? Por um lado, sim, mas não é tão simples assim, porque senão não faria sentido a dinâmica do jogo. Não é pra ser fácil. É pra ser como um apocalipse zumbi. Nada você vai conseguir fácil, vai ser difícil sobreviver, mas dá pra sobreviver. Então, repetindo novamente pra vocês entenderem. Menor seria o nível da sua casa, que logicamente acaba sendo o nível seu do jogo, né? Que é menu 1, menu 2 e etc. Mapas também tem níveis, então inicialmente vocês vão começar ali pelo mapa Fall Forest, mas não achem que vocês vão ficar por ali não, porque assim que vocês forem subindo de nível, vocês vão liberando acesso a outros mapas e podendo pegar recursos lá, ficando mais forte, tendo mais alimento e etc. Life After é um jogo online, então você vai encontrar gente do mundo inteiro. Eu particularmente tenho amigo no mundo inteiro, praticamente. Eu tenho amigo no Brasil, tenho amigo na Índia, acho que na Indonésia, no Egito, eu tenho amigo em todo que é lugar. Então é muito legal, você pode conhecer várias pessoas, praticar idiomas, é bem divertido. E lógico, dá pra você também jogar contra esses players, né, que é o modo PVP, que logo eu vou explicar isso certinho pra vocês, tá? Bom, agora vamos falar dos campos. Como eu falei no início pra vocês, o jogo ele tem um pouquinho de semelhança com The Walking Dead, né, pra mim, que eu gosto da série, né? Por que eu digo isso? Não sei se vocês vão lembrar lá quando o Rick tem o acampamento deles, tem as casas deles, eles têm que buscar recursos pra sobreviver e etc. No jogo não é diferente, a gente tem campos, que seriam os acampamentos, lá tem casas onde você pode construí-las, desde a parede você vai ter que produzir o piso, você vai ter que fazer a pintura, você vai ter que pagar por ela, você pode adicionar móveis, enfim, você pode deixar a sua casa assim do jeito que você bem quiser. E tem vídeos no YouTube também mostrando alguns designs que outros youtubers fazem também. Tem vídeos bem legais, até casas bem maneiras. E aí você fala assim, ai Twitch, mas pra que uma casinha? No meio do apocalipse zumbi eu vou ficar pensando em criar mansão? Sem bullying aqui com as casas, tá? Eu sei que todo mundo gosta dos móveis, ou te faz, os jogos são pra isso, pra manipular a gente a gostar de coisas inúteis. Mas é lógico que as casas estão lá por algum propósito. Você pode também fazer os seus alimentos, guardar seus recursos em armários, usar as camas pra você dormir e recuperar, por exemplo, durabilidade das suas armaduras, então não é inútil, tá? Bom, mas voltando no assunto que é de camp, já teve gente que perguntou pra mim, ai Twitch, mas dá pra viver Life After sem estar num camp? E sim, dá pra você fazer isso. Porém, tem eventos dentro do jogo, como boss e invasão, que dão ótimas recompensas, você vai acabar perdendo e ficando sem os recursos deles. Então o que eu recomendo pra você, entre num Camp BR, provavelmente você vai ter muita ajuda, porque vai ser o seu idioma, vai ser mais fácil de você se comunicar. Mas se você souber inglês e quiser entrar em um camp gringo, você também pode, eu particularmente faço parte de um, porque a maioria dos meus amigos no jogo são gringos, né, então como eles me acompanham desde o início, sempre me ajudaram, eu meio que prefiro ficar do lado deles. Mas assim, criar um camp dentro do Life After não é fácil. Não achem que é simplesmente criar e pronto, acabou. Você precisa de doação dos membros, e isso é muita doação. Eu não tô falando isso, parece que soa algo negativo, né? Tipo, não faça isso. Se você tiver um grupo de pessoas, por exemplo, umas 10 pessoas pra entrar na sua camp, já é um início, sabe? Já é um início. Só que você sempre vai ter que focar em doações, recrutar pessoas, trazer pessoas, ter pessoas fortes dentro da sua camp. Isso é muito importante. Mas a doação é a principal. Mas se você persistir, se vocês se esforçarem, com certeza vai ser um camp de sucesso, assim como tem vários outros também. Dentro do seu camp também você vai encontrar NPCs, que são os robozinhos do jogo, né? Então, tem várias lojas espalhadas por lá. Você também consegue acessar essas lojas se você não tiver um camp.
que seria na nossa famosa cidade Hope 101, né? Mas entrem num camp, gente, por favor, tá? Vai ser muito legal, vocês vão receber várias recompensas e vai ajudar muito vocês. Conforme o nível do seu camp vai subindo, essas lojas também vão evoluindo e com isso liberando novos recursos. E você pode também comprar esses recursos para produzir uma arma, uma armadura, enfim, dá para criar várias coisas no Life After. Também uma das coisas principais de estar dentro de um camp é que você vai receber muita ajuda. Você pode não ter contato com aquelas pessoas, não ser seus amigos, mas se forem gente boa, provavelmente sempre vão te ajudar nas famosas áreas operacionais, né, que são missões que a gente tem que fazer diariamente lá, matar zumbis, monstros, soldados, enfim. Para você receber ótimas recompensas como XP e etc. Várias outras. Tem algumas operações aí no canal também, se vocês quiserem dar uma olhada. E assim, você deve estar pensando também, Twitch, dá pra fazer sozinho? Lógico, se você for bem forte, né? E assim, às vezes se torna um pouco chato jogar sozinho, né? Não é muito agradável, assim, não recomendo muito não. É sempre bom você ter alguma companhia ali, mesmo que seja só para as operações, faz toda a diferença. E algumas áreas são bem difíceis de fazer, então basicamente vai ser, acho que impossível você fazer sozinho. Então vejam que ter um camp, estar num camp, tem muitos benefícios, tá? Em questão de cenário do Life After, ele é maravilhoso, é lógico que é uma opinião minha, pode ser diferente da sua, mas pra mim ele é maravilhoso e com a última atualização que teve, que foi aquela gigantesca, né, que deu o que falar, mudou muito, ficou bem mais realista, né, teve um mundo aberto e várias outras coisas. Enfim, ficou muito mais legal. E se você tem a oportunidade de jogar no gráfico um pouquinho mais alto, nossa, é maravilhoso. Mas como eu falei no início, dá pra jogar no básico também e ter uma ótima experiência. Bom, e como eu disse, sobreviver no Life After não é fácil. Você vai precisar ir em florestas, pegar recursos, criar armaduras, armas. Mas a gente também tem a famosa trade, que é um mercado onde todos os players conseguem vender suas coisas, seja shield, que é escudo, armaduras, armas, recursos. Por que eu falo isso? No jogo a gente tem profissões, elas são separadas em 3 categorias, que seria farmar. A gente tem logger, que é para madeira, você vai lá cortar árvores, obter recursos e vender na trade. Ou utilizar eles, se você quiser. E aí a gente tem o miner, que é para pedras, hamper, que é para plantas. A outra categoria seria o construtor, né? A gente tem tanto para coisas de casa, para você upar manor, construir móveis. Depois a gente tem o armory, que é para armadura, né? Ele vai construir recursos exclusivos para a galera produzir as armaduras. E o Gunmaker, que é para construir peças de arma, né? E a última categoria seria de combate, né? Que a gente tem o Warrior, que é pra bater nos outros, né? Temos Vírus, que é com seringas, né? A gente tem um dano a mais com as seringas, é bem legal. Temos Sniper e o Rifleman, que é para armas de rifle, né? Todas essas profissões, qualquer categoria que seja, elas são boas, mas o jogo ele é separado por servidores, né? Então a gente tem aí o total de 6 servidores. Todas essas profissões valem a pena, mas lógico que depende muito de um servidor para outro. Então é isso, as profissões, basicamente você vai ter que optar por uma apenas durante o jogo. Você pode trocar, mas você vai precisar pagar. Então escolham bem a profissão que vocês querem. E aí você pensa, tá, Twitch, mas e se eu escolher uma profissão de combate, eu não vou conseguir farmar? Eu não vou conseguir recursos, por exemplo, quebrar uma árvore. Sim, você vai. Só que você não vai obter recursos exclusivos daquela profissão. Você vai obter recursos secundários, né? Que é o que todo mundo consegue pegar. Então, mesmo que você queira uma profissão de combate, que ela é boa pra você ficar forte no jogo, você pode ainda assim conseguir muito gold farmando itens secundários e vendendo eles na trade. Ou vendendo fórmulas também, se você acabar conseguindo na máquina de fórmulas, né? Que é uma máquina, basicamente, aquelas roletas que odeia todo mundo, né? Nunca dá pra você pegar algum item bom, né? A menos que você, né, gaste dinheiro. Dá pra pegar de graça, com certeza, mas pra você ter uma chance maior, infelizmente, você tem que pagar. A não ser que você jogue um monte aí e acumule bastante as fórmulas shards, que são esses itens pra você pegar fórmulas. Muitos de vocês vêm e perguntam, Twitch, qual é o melhor servidor? Twitch, qual servidor? E, gente, eu não sei. Não dá pra saber qual é o melhor servidor. Não dá pra saber qual servidor tem mais brasileiro, como muitos perguntam. Assim, é lógico que servidores recentes como Obelisk e Newland vão ter mais brasileiros, porque boa porcentagem dos brasileiros conheceu o jogo através do servidor Obelisk, que foi o penúltimo lançado, né? O novo agora é o Newland. Então, de uma certa forma, provavelmente nesses servidores vai ter uma quantidade maior de brasileiros. Mas não significa que um servidor lá das antigas não vai ter, que não vai ter um número grande de brasileiros.
Primeiramente que a comunidade do Life After no Brasil ainda é um pouco pequena. Não é assim, uau, enorme, tipo um Free Fire da vida. Não é. Não adianta falar que é porque não é. Mas eu espero que um dia seja, porque o jogo é maravilhoso, vale muito a pena. É lógico que você precisa de um celular aí com pelo menos 4 GB RAM, que é o básico que eu sei que eu posso indicar pra vocês, pra ele rodar ok. E lembrando vocês que no canal tem vários vídeos explicando esses detalhes do jogo. É lógico que no vídeo eu vou deixar todos os links pra vocês acessarem do que eu menciono aqui. E aí depois que vocês acabarem esse vídeo, vocês podem ir lá conferir se vocês quiserem. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas é tudo misturado? Não é tudo misturado. Tem mapas certos para modo PVP, que é onde você vai jogar contra players, né? Por exemplo, a gente tem o Clash, que é na Charlestown, e seria basicamente briga, guerra contra camps, né? Por exemplo, o meu camp com o camp de vocês vai brigar, e aí quem ganhar o Clash vai receber ótimas recompensas, então é bem legal. A gente também tem o modo Nance, que é meio que pra você brincar lá, matar os players, tudo, receber pontos e recompensas também. Tudo no jogo você recebe recompensas. E essas recompensas são importantes, nada é à toa. E o legal do modo Nance é que você pode praticar muito a sua jogabilidade, né? Seja lá pra você conseguir matar os players, mudar o seu HUD, tudo você pode praticar lá e ver o que se ajusta melhor pra você. Tem também as invasões, você consegue invadir casa dos outros players, invadir campos e matar todo mundo e roubar recursos deles. Bom, e se você vai começar a jogar Life After agora, o que eu recomendo muito pra você é que sempre tente entender os atributos e utilizar deles desde o início. Eu, quando comecei a jogar, eu não entendia muito bem muitas coisas e acabei perdendo uma grande parte que hoje poderia ter feito muita diferença, poderia estar muito à frente do jogo. Uma delas são acessórios de arma. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo já vai ter o vídeo de acessório ou não, mas eu vou trazer sim esse vídeo no canal, explicando tudo pra vocês. Mas sempre já foque em melhorar isso desde o início. Quests, que são missões em mapas, né, que você tem que fazer diariamente. Você faz 15 quests por dia, que gira em torno de 5 mapas. Você pode fazer 2 quests no mesmo mapa. Mas assim, sempre optem em fazer o quest sempre desde o início, se possível, todos os dias, porque isso vai fazer uma enorme diferença no seu XP. E você vai subir de nível muito mais rápido do que se você ficar deixando semanas sem fazer. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei o canal e eu não entendia muito bem como lidar com as coisas assim, né, edição e tal, tava aprendendo ainda. Teve muitas vezes que eu fiquei semanas sem fazer áreas operacionais e missões dos quests nos mapas, né, isso prejudicou muito o meu nível no jogo, né? Era pra eu estar muito à frente e, infelizmente, eu fiquei um pouquinho atrasada. Mas não é assim uma diferença, nossa, absurda, meu Deus, a Twitch ficou lá atrás, não. Não é tão assim, mas faz diferença. Bom, e muitas vezes eu recebo mensagens sobre pessoas perguntando sobre um possível servidor brasileiro. E assim, eu não sei quem foi a pessoa que começou com essa história, tá? E, infelizmente, eu acho que é impossível isso acontecer, porque a comunidade brasileira, ela não é maior do que os outros países. Então não tem como a gente se achar tão especial assim e achar que eles vão criar um servidor brasileiro. Já uma tradução do game é bem possível que possa acontecer. Ou mudar essa questão do dólar, colocar real, o MS, o ping, aquelas coisas lá que eu não entendo muito bem. Eu acho que essas questões são bem possíveis de um dia eles ajeitarem isso. Mas assim, eu sei que muita gente não entende, tá tudo bem. Na minha opinião, um jogo ele é formado por mídia. Então, obviamente, ele vai dar certo, vai crescer se ele tiver mídia. E essa mídia, muitas vezes, é os youtubers que trazem pro game, né? Então, o que eu peço pra vocês é que apoiem não só a mim, mas outros youtubers de Life After. Um deles que eu conheço é o Jim, que a gente tá aí se apoiando, ele é bem gente boa. É lógico que tem outros youtubers, tá? Tem outros que estão mais tempo, tem outros que estão começando. Se vocês gostam do conteúdo, sempre apoiem, compartilhem os vídeos. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Sem vocês que nos assistem, a gente não consegue, tá? Vocês inspiram muita gente. E lógico que vocês vão estar consumindo o nosso conteúdo, né? Então você que já acompanha o canal, sempre tá me apoiando, muito obrigada. Pra você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, porque aqui eu vou trazer vários conteúdos bem legais sobre o Life After. Futuramente, outros jogos também eu pretendo trazer. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Participa do Discord, por favor, porque assim vocês me ajudam mais ainda. Não é propaganda, não recebo nada com isso, é só porque eu quero expandir mais essa comunidade do Life, né? E assim vocês me ajudam também. É isso, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!